início agora a nossa sexta aula. E o tema dessa sexta aula é comunicação. Então vamos começar perguntando o que é comunicação. Bem, comunicação é todo processo que envolva troca e ou transferência de informação. Então trata-se das expressões sobre determinada informação, que ela é recebida e enviada. A gente pode também dizer que comunicação é um processo dinâmico e multidimensional, onde cada palavra dita e cada movimento realizado transmite uma mensagem para alguém, né? Então, a comunicação ela é uma troca de informações, mensagens entre dois sujeitos ou mais. E ela significa também uma compreensão compartilhada de significados. E ela possui 4 funções básicas. Ela possui função de controle, uma função de motivação, de expressão emocional e de informação. Então, essas são as 4 funções básicas da comunicação: controle, motivação, expressão emocional e informação. A comunicação, ela também pode ser interpessoal, ela pode ser dentro de uma empresa, né? Então, a comunicação, quando ela é interpessoal, ela é uma transação entre o transmissor e o receptor, ou seja, entre quem transmite e entre quem recebe. Portanto, a comunicação ela vai envolver a participação de 2 ou mais pessoas, onde a mensagem é transmitida por uma e recebida por outra simultaneamente. E essa reciprocidade ela é central para o processo de comunicação. E toda comunicação ela tem um objetivo. E se esse objetivo não é alcançado, não existiu a comunicação. E qual seria esse objetivo? É fazer-se entender e gerar vínculos de afetividade. Diante disso, entende-se que, independente do aparato de ferramentas e tecnologias utilizadas para emitir uma informação entre 2 ou mais pessoas, se não houver entendimento dessa mensagem, o objetivo da comunicação ele não foi alcançado. E quando a gente fala dessa comunicação que tem elementos, que tem objetivos, a gente costuma dizer que os elementos que compõem uma comunicação geralmente são 6. Emissor, receptor, o código, o canal, a decodificação, a mensagem e, por último, um feedback. O emissor é aquele que emite a informação independente da forma de linguagem. O receptor, da mesma forma que o emissor emite, o receptor é aquele que recebe a informação, também independente da linguagem. O código seria a linguagem utilizada, o jogo de sinais que existem. O canal seria o caminho por onde essa comunicação ocorre, ou seja, o caminho, a tecnologia utilizada pelos quais permeiam a informação. O código é o assunto sobre o qual se pretende comunicar, aí é o referente, e a mensagem, que é o que se pretende dizer sobre o assunto, o conteúdo em si. Então, quando a gente fala de elementos, a gente também fala de formas de comunicação. Existe a forma de comunicação. E aí eu enuncio 3. Na apostila nós vemos 2, mas aqui eu acrescento mais um. Existem 3 formas de comunicação. A comunicação ela pode ser feita verbal, não verbal e a paralinguística. O que seria a comunicação não verbal? Então, é aquela que não precisa do símbolo em si, né? Do código em si, né? Ela inclui também 5 sentidos. É qualquer coisa que não envolva a palavra escrita ou falada. E aí, em alguns casos, dentro da comunicação, ela pode também até não ser nem, digamos assim, ela pode até contradizer a verbal, porque a não verbal, ela vem para confirmar aquilo que está sendo dito verbalmente. Mas muitas vezes, a comunicação não verbal, ela vem contradizer o que diz a função verbal. E os componentes da comunicação não verbal? A aparência física, o vestuário, o movimento e a postura corporal,
o contato físico, o comportamento dos olhos, as expressões faciais, tudo isso é uma comunicação não verbal, que ela vem para enfatizar, confirmar a comunicação verbal, ou muitas vezes a comunicação nossa não verbal, ela está contradizendo aquilo que a gente está dizendo verbalmente. Bem, a comunicação paralinguística, que é o que eu acrescentei, que tem além da apostila. Então, é o elemento gestual da palavra falada. É o timbre, é o tom, é o volume, é a clareza, a velocidade, a ênfase, as pausas que você dá quando você está verbalizando uma mensagem, são as vacilações, né? É a forma como um profissional informa uma intercorrência ao seu colega. Então, eu chamo isso de comunicação paralinguística. E a comunicação verbal, ela ocorre por meio de palavras, escritas ou faladas, e representa um pequeno segmento da capacidade de comunicação humana. A linguagem verbal é um código que transmite significado específico mediante a combinação de palavras, né? E toda essa forma de comunicação é para que ela seja uma comunicação eficaz, ou seja, ela integra, ela tem uma integração complexa, cuidadosa e harmoniosa entre os elementos verbais, não verbais e paralinguísticos. Por quê? Porque a comunicação ela precisa alcançar um objetivo e para ela alcançar esse objetivo, ela precisa ser eficaz, né? A comunicação eficaz ela é um atributo essencial dentro das organizações. Mas quando a gente fala para essa comunicação ter um objetivo e alcançar esse objetivo, ela ser eficaz, é porque existem barreiras à comunicação. Então, os fatores desfavoráveis à comunicação é o que nós chamamos de ruído ou bloqueio. Ruído são as perturbações que dificultam a transmissão e entendimento da mensagem. Bloqueio são impedimentos que bloqueiam a transmissão e o entendimento dessa mensagem. Então, quais são os tipos de barreira à comunicação? As barreiras, elas podem ser pessoais, elas podem ser físicas e elas podem ser semânticas. Pessoais é porque elas estão relacionadas à pessoa do emissor ou do receptor, que por muitas vezes não quer falar o que precisa ser dito, ou fala uma meia verdade, não diz tudo. Então, tem ali uma barreira pessoal, né, que está relacionada entre o emissor e o receptor. Muitas vezes é preferível não dizer tudo, porque eu quero que os outros aceitem o que eu estou dizendo. Então, envolve várias coisas e aí tem essa barreira. Tem as barreiras físicas, que estão relacionadas ao ambiente, à tecnologia ou ao canal onde se transfere essa mensagem. E existem as barreiras semânticas, que estão relacionadas à linguagem ou ao código. Nós temos culturas diferentes, com línguas diferentes. Então, às vezes, você falar uma palavra num outro idioma, a tua forma como você fala, ela pode criar uma barreira de comunicação. Então, isso também tem que ser visto e tem que ser olhado com bastante cautela. Atitudes que prejudicam a comunicação. Nós temos a omissão, a distorção e a sobrecarga. A omissão é deixar de emitir uma informação. A distorção seria manipular o conteúdo de uma mensagem de forma que o sentido da informação e seu entendimento eles ficassem adulterados. E a sobrecarga é emitir uma quantidade de informação superior à capacidade de entendimento do receptor. Então, essas três atitudes, elas são prejudiciais à comunicação, seja ela interpessoal, seja ela dentro de uma organização. E finalizando, eu posso dizer para vocês que a capacidade de um profissional em se relacionar com os outros é importante. E a habilidade de comunicação, ela ajuda a manter as relações afetivas em todas as esferas da prática profissional. Então, leiam com muito cuidado o capítulo referente à comunicação, vejam os exercícios propostos e até a próxima aula.